Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui numa aula de filosofia e política, recebendo o nosso convidado Jefferson André, que é também um amigo meu, conheço de perto a vida dele, o trabalho dele, o envolvimento dele com esse tema que a gente vai pensar juntos hoje, que é a ideia do sistema de justiça criminal, especificamente, e abolicionismo penal. O Jefferson, aqui uma apresentação breve, mas ele mesmo também pode falar da trajetória dele, vai fazer uma fala inicial, e a gente, na sequência, vai se posicionar a partir dessa fala, vai colocar perguntas, vai, enfim, colocar nossas ideias também. Jefferson é advogado criminalista, vem atuando também como justamente militante da execução penal, tem o bacharel no direito, atua pela Ordem dos Advogados do Brasil, né? Tem uma especialização. Me ajuda aí, Jefferson. Sua formação. Essa formação em Direito e uma especialização em Criminologia e Direito Penal, que é o que me ajuda, né, que me instrumentaliza a fazer uma leitura crítica do direito. Né? Isso. Maravilha. Tem um termo que é muito usado na literatura do direito, que é se referir aos agentes que atuam no direito como operadores do direito, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande com esse termo, né? Porque me parece que a nós está restrito à função só de reproduzir, né, os fazeres dessa grande máquina que é o sistema de justiça, né? Então, eu gosto muito de ter tido essa oportunidade dessa especialização em criminologia, que desde então me instrumentalizou e tem me instrumentalizado até hoje para fazer essa leitura crítica do direito, né, enquanto um agente ativo e não só um reprodutor de fazeres, né? Maravilha. Exatamente, e exatamente essa sua pegada, ao mesmo tempo prática. Você é um operador do direito, você é alguém que está no dia a dia nesse trabalho, e você vai falar desse trabalho agora, e é também alguém que faz uma reflexão crítica, um estudo sistemático desse seu trabalho. Você conhece a fundo os fundamentos e os desdobramentos, e você está atento às consequências políticas do seu trabalho como advogado criminalista, enfim, como sujeito no mundo. E a gente vai aproveitar hoje, então, um pouco da sua presença para entender melhor e desfazer, enfim, muitas das nossas abstrações e preconceitos, né, de quem não vive ali nesse dia a dia, lidando com esse sistema, lidando com as pessoas que são implicadas nesse sistema, entendendo que esse é um tema fundamental da política contemporânea, como funcionam as instituições, né? Então, estamos aqui, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas todos, todas, a essa aula de filosofia política. Então, nosso convidado Jefferson André agora fica à vontade para começar aí os trabalhos, falando um pouco do trabalho dele, da percepção dele. Eu pensei em fazer, né, boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui nesse espaço com vocês. Já participei de um encontro, de uma aula dessa, mas como ouvinte. Na ocasião, na verdade, o Pedro estava propondo uma discussão sobre Fanon. Foi um encontro que eu não pude ficar até o final, mas o pouco tempo que fiquei foi muito enriquecedor. E fiquei muito feliz com esse convite. O tema que a gente acabou chegando, eu acho que a gente chegou junto, né, Pedro, nesse tema, que é o sistema de justiça criminal e abolicionismo penal. Eu pensei em falar aqui uns 20 minutos, né, espero não me estender muito, de um lugar mais teórico sobre o que é o sistema de justiça criminal e o que é o abolicionismo penal, que proposta essa mentalidade traz para o espaço da justiça, né? Para a sociedade como um todo, mas sobretudo para o espaço da justiça. E a partir daí, a partir dessa minha provocação inicial,
a gente pode falar um pouco mais de casos reais, né? Porque, como o Pedro informou logo no início, eu sou advogado, militante, né? Assim, atuo mesmo na advocacia criminal e na execução penal. E fazendo um exercício de aproximação, né, para quem não sabe, né, não está familiarizado com esses termos, a justiça criminal, quer dizer, a advocacia criminal, ela pode estar ligada apenas à defesa das ações criminais, né, quando alguém está respondendo um processo, e a execução penal é uma área da advocacia criminal que se propõe a representar os interesses dos condenados, daquele que já foi sentenciado, que já está em cumprimento de pena, e essa pessoa, né, ela tem direitos, ela tem garantias constitucionais e legais, e esses direitos, né, então um advogado que atua, advogado, defensor, enfim, um profissional até de outras áreas também, que atua na execução penal, está ali para representar os interesses do condenado, do apenado, essa pessoa que já está em cumprimento de pena. E diferente de quem atua numa ação penal que está ali ainda buscando afastar a pessoa da condenação, né? Da materialização de uma culpa. Então, eu vou iniciar falando do que é o sistema de justiça criminal, né? Que é isso? Quando a gente fala de sistema de justiça criminal, do que a gente está falando? A gente está falando, na verdade, de todo esse aparelho estatal que gira em torno do que seja crime. Então, quando a gente fala de polícias, a gente está falando de sistema de justiça criminal. Quando a gente fala de várias criminais, de um tribunal, a gente está falando de sistema de justiça criminal. Quando a gente fala de ação penal 490, né, que é a mais conhecida como mensalão, que informação que ficou muito conhecida, né, ganhou grande repercussão no cenário nacional, sobretudo ali em meados de 2010, 2012, 2013, enfim. A gente está falando de sistema de justiça criminal, né, quando a gente fala de presídios, a gente também fala de sistema de justiça criminal. Então, tudo isso, todo esse aparato público que gira em torno do que seja crime, compõe o sistema de justiça criminal. Então, são todas essas agências que eu citei aqui, e muitas outras também, né? Como institutos de perícia, enfim, tantas outras. E que giram em torno do que seja crime. E aí a gente parte para uma outra pergunta, para uma outra indagação, que talvez seja a indagação central dessa nossa conversa aqui, que é o que é crime, né? O que é crime? A gente acaba sabendo, mais ou menos, sendo informado, à medida que a gente compõe, faz parte dessa sociedade, a gente acaba sendo informado cotidianamente sobre crime, mas a gente fica meio que sem saber como é que isso se dá, né? A gente não é informado como é que uma coisa se torna crime, né? Pode parecer banal falar isso, mas é só para lembrar vocês que há poucos meses nasceu aqui no cenário nacional o crime de stalker. Né? Era uma atividade, era uma conduta que ano passado, por exemplo, não era tipificada como crime, não era criminosa. Então, você poderia, né, em tese, stalkear alguém sem o risco de responder uma ação penal. A partir do momento que o legislador, né, quando a gente fala legislador, a gente fala do Congresso, porque no cenário no Brasil, as leis penais elas só podem ser promulgadas pelo Congresso Nacional, elas têm que ser de natureza federal, não existem crimes estaduais, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que existe uma legislação penal para cada estado, além da federal também. No Brasil, isso não é uma realidade. Então, quando a gente fala de uma conduta que pode ser criminalizada ou até mesmo descriminalizada de uma hora para outra, né, a gente está falando disso, a gente está falando de crime. Um outro exemplo mais próximo, e talvez isso choque alguns de vocês, e eu espero que choque mesmo, o adultério, né, uma palavra tão em desuso, né,
mas até 2005 ainda era crime. Então, é só para entender como se dá essa coisa da fabricação do crime. E aqui eu escolho essa palavra fabricação intencionalmente, né? Porque os abolicionistas, e eu me filio a essa corrente de pensamento, a gente fala em fabricação mesmo, porque, como diz um abolicionista muito homenageado, né? O Neil Christian, ele fala que crime não existe. O crime ele é inventado, é uma conduta que em algum momento o Estado resolve etiquetar com aquele valor negativo. Isso agora é crime. Então, a partir de agora, você não pode mais reproduzir essa conduta sem correr o risco, né, de responder uma ação penal, de ser perseguido criminalmente. E aí, quando a gente fala de ser perseguido criminalmente, a gente está falando no grande risco de você ser cerceado da sua liberdade, ser conduzido para uma delegacia e encaminhado depois para uma carceragem e depois para um presídio, e você não sabe o que vai ser de você. Eu quero pedir licença a vocês para atravessar a minha fala do meu cotidiano também. Tudo bem, Pedro? Com certeza. Tá ótimo, então. Então, só para exemplificar isso que eu estou falando, desse risco que se corre quando você está envolvido ali pela prática de uma conduta que, pelo Estado, é uma conduta criminosa. Eu, há uns meses, na verdade, isso tem tempo. Isso foi antes da gente saber o que era coronavírus, né? Eu estava ali na Lapa, sentado em um bar, e do lado desse bar, que era um boteco, tinha uma casa de show, assim, bem famosa aqui da Lapa e tal, onde rolavam umas músicas de salão, gafieira e tudo mais. E uma gente jovem, bonita, e 3 rapazes passavam por aquela rua, ali por baixo dos arcos, de moto. Não sei quantos de vocês costumam frequentar bastante a Lapa, enfim, ou estão mais familiarizados, e passavam ali debaixo dos arcos, de moto. 3 rapazes negros, de moto, e para os padrões daquela casa, eles não estavam bem vestidos. Só que eles, 3 rapazes jovens, viram um monte de gente bonita ali, ouvindo música, bebendo, foram atraídos por aquilo, né? Pararam a moto, estacionaram a moto bem ali na beirada da calçada dessa casa de show, na intenção de talvez entrar, enfim, ou ficar ali no entorno, né, participando daquela música, daquele ambiente ali. Os policiais, né, desse serviço de Lapa Presente, segurança presente, eles pararam de imediato, não deu tempo nem dos jovens descerem das suas motos. E os policiais desceram da viatura já encenando aquela coisa que a gente vê em filme americano, sabe? Empunhando arma, atravessando a rua, cortando os carros, indo para cima dos jovens, como se aqueles 3 jovens de bermuda, chinelo e numa moto 125 pudessem oferecer algum risco para aqueles outros jovens, visivelmente de outra classe, né? E foi uma coisa assim, um ato de violência. E aí não foi difícil para aqueles policiais, no intuito de tirar aqueles jovens dali, não foi difícil para eles encontrar naqueles jovens alguma conduta criminosa. E eles encontraram. Primeiro revistaram para ver se estava com arma, não estava. Depois revistaram para ver se estava com drogas, não estava. Aí, quando eles pegam um documento para lançar no sistema de bordo da viatura, para ver se tem algum mandado de prisão, algum tipo de coisa, eles verificaram que aqueles jovens não tinham habilitação. E não sei quantos de vocês sabem, conduzir veículo automotor sem habilitação é crime de trânsito. Então, aqueles jovens foram presos e conduzidos para a delegacia naquele mesmo momento.
Então, quando a gente fala de criminalização de condutas, do que é crime, eu gosto de lembrar do Zaffaroni. Eugênio Raul Zaffaroni é um penalista argentino, e ele tem um livro interessantíssimo, não estou sugerindo, mas fiquem à vontade se quiserem ler também. Eu digo que eu não estou sugerindo, porque é um livro um pouco mais robusto sobre o tema, que é Em Busca das Penas Perdidas, e aí ele fala que é impossível nos dias de hoje a gente não cometer um crime. Se eu desafiar você a buscar a pessoa mais doce da sua família, talvez a sua mãe, a sua avó, uma tia, ou uma sobrinha, uma prima, ou um primo, CDF, uma pessoa mais, pensa na pessoa mais doce da sua família. Eu posso te garantir que essa pessoa cometeu algum crime. Eu posso te garantir que você já cometeu algum crime. Porque é exatamente isso. É impossível a gente viver na sociedade moderna sem cometer crimes. Porque é exatamente isso que eu estou falando. O crime nada mais é que o etiquetamento pejorativo que imputa uma pena sobre determinadas condutas. E, para ser bem honesto com vocês, eu tenho dificuldade de pensar em alguma conduta cotidiana que não seja criminosa. Claro, você vai dizer, mas eu levanto da cama e tomo café. Isso é crime? Não, não é crime. Mas xingar alguém é crime. Se apropriar indevidamente de um bem é crime. Ainda que momentaneamente. Porque existe o furto de uso. Né? Furto é quando você se apropria de um bem imóvel de outra pessoa de maneira ardilosa. Né? Então, eu estou na balada e, enfim, vi uma pessoa dando mole com o celular, deixou no balcão, ou então está no bolso, e o bolso é largo da calça, e eu enfio a mão ali e pego aquele celular. Eu furtei aquele celular. Mas pense você, que se você pega o celular do seu pai, da sua mãe, do seu irmão emprestado, né? Se você não avisou e levou para a rua para fazer alguma coisa, ou, enfim, é furto de uso, ainda assim é um furto. Porque sem a autorização daquela pessoa, você se apropriou do bem que é dela. Percebe como é difícil? Só que, claro, muito pouco provável, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai vão à delegacia e falar, o Pedro furtou o meu celular. Dificilmente isso vai acontecer, né? A gente vai resolver isso aqui dentro de casa. E eu vou segurar essa discussão aqui por um tempo, porque eu quero trazer ela de volta quando eu for falar de abolicionismo penal. Então, eu estou falando aqui de criminalização das condutas. E aí, o Zaffaroni, de novo ele vai falar de dois tipos de criminalização. Existe a criminalização que é a mais corriqueira, que é a criminalização que ele vai classificar de criminalização primária, que é quando o Estado cria uma lei etiquetando como crime determinada conduta. E a gente já conhece as mais corriqueiras, como roubo, furto, tráfico, homicídio, extorsão, enfim. Aí a gente vai para umas mais banais, né, como difamação, né, como injúria. E a injúria ela pode ser a simples, né, mas ela pode ser também uma injúria de fato, né, a vias de fato, quando você cospe em alguém, quando você dá um tapa em alguém e aí, dependendo desse tapa, ele pode ser uma lesão corporal, mas ele pode ser lido também como uma injúria. Percebe como é difícil você transitar nesse espaço que a gente chama de sociedade sem cometer algum crime? Eu estou falando de algumas coisas bem banais aqui, né? E aí essa é a criminalização primária, que é quando determinada conduta é classificada como crime. E aí a mais sofisticada, que Zaffaroni vai apresentar para a gente, né, vai sistematizar essa ideia que é a criminalização secundária, que é quando o Estado, né, essas agências do Estado, que compõem a justiça criminal, vão perseguir determinados indivíduos. Onde está a diferença? Na criminalização primária, o que se criminaliza
são as condutas, de maneira genérica, lato sensu. Então, assim, você vai criminalizar o roubo, o furto, o homicídio, o tráfico, né? A corrupção, você vai criminalizar a conduta. Isso é na criminalização primária. Na criminalização secundária, você vai criminalizar o indivíduo. E aí você vai precisar muito mais das agências do que propriamente das leis. Que indivíduo que é perseguido pelas polícias quando está exercendo sua vida? Quem é essa pessoa? Quem é esse agente que é constantemente perseguido pela polícia? Por que alguns são perseguidos e outros não? Aí que a gente vai ver a sofisticação da justiça criminal. Eu consegui buscar aqui uma informação muito bacana que é extraída aqui do nosso cenário. Em abril, agora desse ano, 2 homens foram executados, na verdade, apareceram mortos, porque eles furtaram comida. Na verdade, eles foram acusados, nem foi possível verificar se eles de fato furtaram, lá em Salvador. 2 homens foram mortos porque, hipoteticamente, teriam furtado comida de um mercado, né? E aí, e eles apareceram mortos, né? Suspeita-se dos seguranças do mercado, da própria polícia, que às vezes, para ter um ganho extra, faz alguns serviços particulares para comerciantes e empresários, né? Só que naquele mesmo mês, nesse mesmo mês de abril de 2021, uma mulher, ironicamente, também na cidade de Salvador, foi flagrada furtando numa loja de delicatessen um queijo importado. Só que essa mulher era branca. Eu esqueci de dizer, os homens eram negros. Essa mulher era branca. Chegou naquele lugar dirigindo um carro importado. Ela foi flagrada pelo circuito de... Ela foi flagrada. Dos homens que foram mortos, só se tinha a suspeita. Dessa mulher não tinha-se dúvida, porque ela foi flagrada pelo circuito interno de TV daquela loja. O dono da loja, depois, declarou ao jornal que entrevistou que ele decidiu não abordar aquela mulher, mesmo tendo visto ela levar o queijo, furtar aquele queijo, porque não quis constrangê-la. Olha, percebe como isso é? E olha, o homem, ele toma essa decisão, o dono da loja. Ele não compõe, ele é um empresário, ele não compõe o sistema de justiça criminal. Mas eu não tenho notícia de que essa mulher respondeu a algum processo. Então, quando a gente fala de criminalização secundária, a gente está falando de seletividade. Quem o Estado escolhe para ser incriminado? Quem o Estado escolhe para receber a etiqueta de criminoso? Eu vou trazer para a memória de vocês uma outra atividade também corriqueira que a gente vê por aí. Quando um jovem preto de favela é preso com drogas, é noticiado, ele é chamado nos noticiários como traficante. Quando um jovem branco de classe média é pego com droga, essa mesma figura, essa mesma conduta, quer dizer, a mesma figura não, a mesma conduta, ela é tratada de maneira diferente nos noticiários. Aí é o jovem. Essa última semana aí, umas meninas blogueiras, né, foram, na verdade, elas nem foram flagradas, elas foram presas por uma investigação, uma coisa mais... Tinha-se contra elas mais elementos informativos para chamá-las de traficantes. E mesmo assim, os jornais se recusaram a chamar essas jovens de traficantes, porque eram mulheres brancas, padrão da Zona Sul, sabe? Então, tem essa diferenciação no sistema de justiça criminal.
E antes de chegar no abolicionismo, eu queria falar de duas coisas ainda sobre o sistema de justiça criminal. Porque o sistema de justiça criminal, ele tem uma função declarada. Para justificar todo esse aparato de leis e de agências, né, e de estrutura física que exerce a violência, a gente precisa justificar. Né? Para ter isso aqui, a gente precisa de um discurso para justificar isso. E qual é o discurso que justifica, declaradamente pelo menos, né, qual é a função declarada da justiça criminal? Bom, segundo os manuais, a função declarada da justiça criminal é a ressocialização, é prevenir e reprimir o crime, né? Prevenir como? Reprimir como? Reprimir com a reprimenda, com a pena, né? Se um agente ele comete determinado crime, sobre ele vai recair determinada pena. E a intenção da pena, segundo os discursos declarados da função da pena, é para que ele se arrependa daquilo e não pratique novamente aquele crime, perdão, né? Para que não pratique novamente aquele crime ou qualquer outro crime. E como que isso serve para prevenir? Segundo esse discurso da justiça criminal, aquilo serve de prevenção em caráter exemplificativo, né? Como um desestímulo dos outros agentes da sociedade. Quando eu vejo alguém recebendo uma reprimenda penal por ter cometido um crime, eu me sinto desestimulado a cometer um crime, se porventura eu estou pensando em fazer isso. Só que isso, gente, isso foi cunhado há séculos. E a gente não vê nenhuma associação, não tem nenhuma, por muitos esforços que já existiram, não tem nenhuma pesquisa que demonstre a eficácia disso, não tem nenhuma pesquisa que demonstre que qualquer sociedade tenha reduzido o índice de criminalidade com o encarceramento. É o contrário. Na verdade, o que a gente percebe é que quanto mais se encarcera, mais crimes a gente percebe na sociedade, mais crimes são cometidos, ou mais crimes chegam ao nosso conhecimento, né? E os críticos da justiça criminal vão falar de uma função oculta da pena, uma função oculta da justiça criminal. Qual é a função oculta da justiça criminal? Pelo menos duas. A primeira delas é administrar os corpos, e, sobretudo, os corpos dos indesejáveis. Eu não quero esse grupo aqui. Por que aqueles policiais, quando viram aqueles jovens parando a moto para tentar interagir com aquele outro grupo de jovens, eles atravessaram a rua, empunhando armas e levando aqueles jovens presos? Aqueles jovens não ofereciam um risco real para aquele outro grupo. Eles estavam desarmados, eles nem embriagados estavam ainda, eu estava perto, eu vi. Então, o problema é que aqueles jovens não, por uma seleção de classe, não deveriam interagir com aquele outro grupo. Aqueles jovens são indesejáveis. Então, essa função oculta da pena, essa função oculta do sistema de justiça criminal, ela sim é muito eficaz. Porque ela, primeiro que, ela faz exatamente o que a outra função, a função declarada, diz fazer. Porque ela reprime o agente indesejável que está num lugar que não foi desenhado para ele, e ela também previne. Porque muitos jovens não ousam, aqueles 3 jovens naquela noite, ousaram parar naquele lugar. E foram reprimidos por isso. Foram repreendidos por isso. Sofreram sanções por isso. Mas muitos outros jovens não ousam fazer o que eles fizeram. Isso significa que a função oculta da pena, a função oculta da justiça criminal, ela sim é eficaz. Porque ela impede que muitos jovens, principalmente homens, principalmente negros,
principalmente periféricos, transitem em espaços que não foram desenhados para os seus corpos. Essa função, sim, é eficaz. E aí, quando a gente vai falar de abolicionismo penal, a gente vai falar de uma mentalidade, algumas pessoas já estão falando que o abolicionismo penal é uma escola, já pode se chamar de uma escola de pensamento, porque já está refletindo, mas a gente não precisa entrar nisso agora, nem tem porquê. Quando a gente vai falar de abolicionismo penal, a gente está falando de uma mentalidade que está tentando, primeiro, expor todo o sistema de justiça criminal, todo o sistema, todo o aparato de encarceramento. Primeiro, essa é a primeira tentativa, né, é a primeira intenção do abolicionismo penal enquanto mentalidade. E a segunda é realmente propor uma abolição da pena. O abolicionismo penal não acredita na pena como um mecanismo reparador. Quer saber por quê? E aí eu gostaria muito de... Aliás, eu não vou fazer isso não, eu ia pedir para... eu tenho certeza que alguém aqui já foi assaltado, né? Quer dizer, muito provavelmente que alguns de vocês, se não todos, né, já sofreram algum tipo ou de roubo, né, foram abordados por alguém armado, ou por alguém que fingia estar armado, ou por um furto, né? E é muito provável que a maioria de vocês aqui já tenham perdido por alguma ação criminosa o celular, certo? E aí você perdeu o celular num roubo, alguém roubou o seu celular. Eu tenho certeza que você conseguiu repor esse aparelho muito rápido. Se você não tinha o dinheiro em casa ou não tinha um outro celular, que pode ser que você, inclusive, tenha um outro celular, é mais antigo e tal, está desatualizado, né, gerou uma frustração, mas você não ficou sem um aparelho de celular. Ou você foi, naquela mesma semana, numa loja e parcelou lá em 10, 12 vezes, enfim, ou quantas vezes o seu cartão de crédito permitir, você parcelou e você repôs aquele bem muito rápido. Mas se algum jovem é preso por roubar ou furtar o seu celular, ele pode ser condenado. Se for roubo, ele pode ser condenado por 6 anos de prisão. Se ele tivesse armado. Percebe? Imagina você, um celular, valer 6 anos da liberdade de alguém. Não vale. Não vale. Você fica chateado quando perde um celular, se alguém roubar o seu celular. Mas você não perde uma noite de sono. Percebe que se você não perde uma noite de sono, por que alguém merece perder 6 anos de sua liberdade? É desproporcional. A pena, enquanto medida reparadora, ela não repara nada. E mais do que isso, quando alguém é vítima de um crime, e aí a ação penal, o Estado vai mobilizar o sistema de justiça criminal para mover uma ação penal contra aquela pessoa, né, que cometeu aquele determinado crime. A ação penal, ela só busca encarcerar o réu. Ela não busca reparar a vítima. A vítima é a figura menos importante numa ação penal. O Estado não está se importando com a vítima. O Estado não quer saber se... não vai procurar reparar o bem. Eu vou pensar num crime mais grave aqui, né? Um estupro, por exemplo. Um crime gravíssimo. Enfim, e quando eu falo que é um crime grave, é um crime de gravidades de várias naturezas, né? Aí, a pessoa que cometeu, está sendo acusada daquele crime, ela é condenada. Não tem nenhum mecanismo dentro da ação penal ou dentro da justiça criminal que vai buscar prestar assistência para essa vítima. Ela não vai receber uma assistência psicológica, ela não vai receber uma assistência médica. Ela vai passar pelo perito. Ela vai passar pelo perito médico,
para comprovar materialmente a violação sexual, ela vai passar por um perito psicólogo, mas ela não vai ser encaminhada para receber nenhum tipo de reparação. A vítima não importa para o Estado quando a gente está falando de justiça criminal. O que importa é mover essa máquina para encarcerar. É só isso que importa. E, como eu disse, fala-se de prevenção, fala-se de prevenção, de punição, né? De repressão, mas não fala de reparação. A justiça criminal não fala sobre reparação. Não existe um mecanismo. A gente tem aí muita gente falando sobre um outro modo de fazer justiça criminal. E aí a gente fala de reparação, da justiça restaurativa, né, que empodera mais a vítima, que tem um caráter mais de mediação, mas isso ainda está no campo ainda da discussão e está tentando se empurrar isso cada vez mais para um campo ideológico. E aí é muito engraçado quando a gente fala de abolicionismo penal, de abolir as penas, de abolir o cárcere, e a gente é acusado de ser utópico. Nós não somos utópicos. Utópico é quem acredita na pena. Porque a gente está encarcerando há séculos e isso não deu certo. Por que a gente continua fazendo isso? É utópico dizer que isso funciona. A gente não sai para longe, não. Se a gente se aproximar um pouco de qualquer grupo originário, de qualquer etnia indígena, e a gente conversar com eles, a gente vai ver que naquele espaço ali não existe cárcere. Se você tiver a oportunidade de visitar uma aldeia de qualquer etnia, e tiver a oportunidade de receber uma visita guiada, no final dessa visita você vai perceber que não te apresentaram um cárcere, que não existe. É possível, sim, uma sociedade sem cárcere. É possível, sim, uma sociedade sem penas. Mas a gente precisa horizontalizar mais essas relações. A gente precisa pessoalizar todos os agentes desses conflitos, que nem são grandes assim. O que é grande? Roubar um celular? Ah, mas o cara estava armado. Era um mecanismo. Eu não estou banalizando a dor, o medo, o receio de quem sofre isso, né? Mas é desproporcional, né? Ô Pedro, eu acho que eu vou, deixa eu ver aqui, eu acabei me estendendo, e agora que eu passei bastante do tempo aqui, e a gente abre aqui para deixa eu ver se tem alguma coisa extremamente importante aqui. Ah, tá, eu só vou fechar aqui, né? Eu, na verdade, falei de tudo que eu tinha para falar, pelo menos nesse primeiro momento. Eu só vou fechar aqui que quando o que a gente é ensinado a chamar de conflitos criminosos, né? Que é quando alguém comete um crime contra outra pessoa, uma pessoa comete um crime contra outra, o Luke Hussmann, que é um abolicionista penal, ele chama de situações problemáticas. E aí eu vou voltar lá, naquele exemplo que eu dei no início, já finalizando essa primeira parte da minha fala, quando, eu usei Pedro como exemplo, quando Pedro vai lá e pega o celular de alguém da família dele sem pedir. O familiar não aciona a polícia. Aquilo é uma situação problemática, mas a gente tenta resolver dali. A família resolve as situações problemáticas ali, sem necessariamente acionar a polícia. Claro, gente, eu não estou falando de todas as situações. E a gente está falando aqui de uma proposta enquanto caminhada, né? Não é para a gente fazer como o Coringa, né? Atravessar a rua e abrir as celas das prisões agora, né?
mas a gente precisa ir caminhando, sim, para um desmonte disso aí. E é isso. Nesse primeiro momento, que durou muito mais do que eu imaginava, Pedro, você me perdoa? Nada, tranquilo, acho que é isso. Você É expôs isso. muitas coisas, né? É um assunto muito complexo, demanda muito. A gente não tem publicamente isso disposto, né? Argumentações críticas ao funcionamento da sociedade, elas não estão dispostas assim para todo mundo que quiser ver. Pelo contrário, né? Reforçado o tempo todo pela escola, pelo funcionamento da sociedade, Exato. pelas mídias, pelas nossas relações que são baseadas na lógica da punição e da recompensa. Toda a escola, né, montada aqui na lógica da avaliação. A avaliação é como se fosse uma punição e ao final tem um tribunal, né? Então todo o nosso sistema ele aponta para a lógica da punição e da pena, né, da manutenção dessa medida sem tamanho, desproporcional muitas vezes do que é. Só para acrescentar nisso, e aí, só acrescentar nessa sua fala aí, né, é uma observação, a palavra bandido, ela não existe na literatura do direito, né? E é isso. Então, quando a gente fala de sistema de justiça criminal, a gente estava falando aqui das agências, mas é importante falar também de uma mentalidade de justiça criminal, que ocupa outros espaços, a escola, os noticiários, né, as publicações, enfim. Sim, muito bacana o que você trouxe, assim, tem muita. É isso mesmo, né? Demanda tempo. A gente está aqui também num exercício filosófico do diálogo, da conversa, conhecendo esses argumentos. Não sei quantas pessoas aqui nesse grupo, nas turmas aqui presentes, já tiveram acesso a essa perspectiva crítica do sistema de justiça. E é isso, a gente está aqui para conversar. Provavelmente as pessoas têm posições diferentes. Eu quero abrir para os estudantes, para as estudantes poderem falar também, ficarem à vontade para falar. Quem não puder falar com a voz, fale com os dedos, digitando pelo chat. Também coloque suas perguntas aqui, aproveitar a presença do Jefferson André, que atua diretamente na prática, no dia a dia, aí, no chão da advocacia. Da advocacia criminal, né? Você No trouxe chão das aqui prisões, né? no chão das prisões, exatamente. Você está ali circulando pelos fóruns de justiça, pelos presídios, você conversa com os poderosos e com os sem poder, né, em vários sentidos. Então você está transitando e tem uma visão, né, muito atenta a vários comportamentos nesse sentido, várias mentalidades, como você falou, e você tem o seu estudo, sua reflexão, sua formação, que mostra também qual é a história da prisão, qual é a história da punição, como que o crime se produz, né? Não é só uma realidade individual, que a gente sempre individualiza a situação, moraliza ela, pensa na nossa experiência apenas pessoal, e você trouxe aqui que isso daí é um truque, né? O sistema de justiça, inclusive, conta com isso. Ele fala em nome da reeducação do indivíduo, da ressocialização, e na prática ele coloca o indivíduo para ser torturado por uma privação de muitos direitos, para além da privação da liberdade, mas outros direitos se perdem também, e é isso, né? A punição ela é sempre além da lei para alguns, e para outros tem ali uma rede protetora, uma mediação, e a coisa não vira um fato, um processo criminal, nem vai contar como crime, uma série de atos, né? Enfim, são muitos assuntos, tem muita coisa, muita complexidade. A gente, em termos de estudo, só para situar também, né? A gente está lendo devagarzinho ainda a tradição do pensamento que está preocupada, e agora eu queria contextualizar e abrir para o pessoal, né? A gente está estudando filósofos ligados ao contrato social, ao contratualismo, ao liberalismo, há perspectivas que estão ali sendo elaboradas na modernidade europeia, dos séculos 17 para cá, e eles estão justamente preocupados, esses principais filósofos, em fundamentar, em justificar, em legitimar um sistema de poder, dizer como que a sociedade deve funcionar. E agora a gente também já está aqui nessa conversa aqui pensando uma crítica radical desse sistema, dessa forma de pensar. Então a nossa preocupação aqui não é propriamente fundamentar exatamente como as coisas vão ser.
tintim por tintim. Mas em primeiro lugar, oferecer uma crítica mostrando que o sistema que a gente tem é problemático, é insatisfatório, e aí tem, né, essa sacada do Foucault, né, que vai dizer que o fracasso desse sistema é o sucesso dele. Porque ele está dando errado há 200 anos, e desde que... Já vou aqui ler as perguntas também, ajudar. E desde que a prisão é fundada, propriamente dita, a prisão moderna é fundada, estão falando na reforma da prisão. Então, essa lógica toda da reforma da prisão, de oferecer a prisão como a solução para o próprio problema que a prisão traz, é um grande jogo aí de fracasso e sucesso perverso, né? É um pouco do que você falou, né? Essa função oculta da pena, que está ligada a um controle social, sobretudo, ou ao descarte de pessoas consideradas indesejáveis, né? Que aí criminaliza não a conduta, mas os indivíduos, como você disse. Essa função oculta, ela é super eficaz. A gente vai estudar a história do crime organizado no Brasil, vai ver quem é que organiza o crime. Exatamente. É na prisão, é o Estado, é sempre uma mediação numa relação complexa aí de redes econômicas que passam também pelo Estado e que vão organizar o crime organizado. Então, é bastante complexo. A gente está trazendo aqui já uma bomba, né? Um coquetel molotov em cima desse sistema, acredito, mas evidentemente, né, eu e você temos aqui a nossa caminhada com essa perspectiva, mas eu queria realmente abrir aqui para as alunas, os alunos ficarem à vontade para colocar suas questões. Já tem uma pergunta aqui, o Pedro. Já tem pergunta da Tainá. Da Tainá. Tainá Brito perguntou: o que você acha de, ao invés do encarceramento, uma medida de reabilitação dos presos, independente dos crimes ou do tipo de crime? É isso? Porque, na minha opinião, a grande parte dos presos após a liberdade voltam à vida que tinham antes. A questão da reincidência dos crimes, né? Pode falar. É isso. Eu vou começar pelo final da pergunta dela a respeito da reincidência. Então, Tainá e todos os demais, né? A reincidência, você fala aqui, né, Tainá, de ter a percepção, né, de que grande parte dos presos, quando tem contato com a liberdade, reincidem, né, voltam às práticas criminosas e tal. Não é a maioria, tá? Mas, infelizmente, na verdade, infelizmente não. Quer dizer, infelizmente, mas é uma coisa programada. Esse número tem aumentado, o número de reincidência ele tem aumentado. E justamente porque a prática criminosa ela está inserida numa dinâmica econômica, né? O crime, sobretudo o crime de patrimônio, porque a gente tem os crimes que têm uma ambição de um ganho patrimonial, né? O camarada que rouba, o camarada que sequestra. É difícil falar de sequestro no Brasil, porque é um crime muito pouco visto, né? No Brasil, muito pouco praticado no nosso contexto. Mas o camarada que trafica, o camarada que comete golpes, né? De estelionato, enfim. Ele está buscando um ganho patrimonial, está querendo ganhar dinheiro com isso. E aí, esse tipo de crime, a gente vai classificar, quer dizer, a gente vai colocar numa estratégia de resistência, numa estratégia de sobrevivência. Resistência não, perdão. Numa estratégia de sobrevivência. Que é alguém que está buscando dinheiro para sobreviver, assim como eu e você. Né? Então, eu não estou aqui atribuindo nenhum valor moral. Quem vale mais, né? Quem é mais imoral ou menos imoral? Né? Nós que exercemos atividades que são aceitas publicamente, ou eles que exercem atividades que são reprimidas materialmente e também moralmente. Não estou dizendo, mas assim, só falando como estratégias de sobrevivência, é uma estratégia de sobrevivência. Então, esse pessoal, a reincidência desse tipo de crime, ela tem crescido. Então, a sua percepção, ela não está muito distante da realidade, não, Tainá. Tá? Agora, sobre a primeira parte, volta aqui para mim, tem como voltar aqui? Não, subiu, acho que subiu.
Voltei. Eu vi mesmo, voltei. Beleza. Então... É eu que tenho que fazer, não é você. Sobre medida de reabilitação. Então, Tainá, existe já várias medidas que seriam medidas que na justiça criminal a gente chama de penas restritivas de direito. É que quando o camarada vai prestar um serviço à comunidade, ou vai cumprir cestas básicas, ou algo do tipo. O abolicionismo penal busca a abolição dessas penas também. Tá? Na verdade, o abolicionismo penal, ele visa acabar com a justiça penal, como direito penal enquanto mecanismo de mediação dos conflitos sociais. Porque você tem outras áreas do direito para resolver esses conflitos, sem precisar encarcerar e sem precisar aplicar uma pena. Porque a pena de serviço comunitário, ela também é uma pena corpórea. E se você acaba com o cárcere, mas você mantém esse tipo de pena, você mantém esse tipo de economia. Só para dar um exemplo para vocês, nos Estados Unidos existem os presídios privados. No Brasil existe um grande lobby tentando aprovar esse projeto aqui. Existem alguns que são modelos lá, né, mas ainda não existe autorização da construção e da manutenção dos presídios privados. Hoje, os Estados Unidos estão tentando diminuir os presídios privados, mas eles não conseguem. Os Estados Unidos estão tentando, na verdade, fazer um movimento inverso do que eles fizeram durante décadas, que é o do desencarceramento. A curva de encarceramento dos Estados Unidos parou de crescer e está começando a cair levemente. Mas aí, por que eles não conseguem? Porque, com os presídios privados, o presídio privado ele só ganha dinheiro se estiver preso. E existe um forte lobby no Congresso norte-americano para as polícias continuarem prendendo. Para continuar, e aí o Estado de Nova York vai descriminalizar alguma conduta. E aí aquelas empresas vão fazer um lobby ou para que outra conduta seja criminalizada naquele estado, ou para que um outro estado criminalize uma outra ou não descriminalize, para continuar encarcerando. Então, existe todo um interesse econômico em cima da pena. Então, e aí agora respondendo de maneira mais objetiva a pergunta, não é a solução. Substituir uma pena por outra ainda não é a solução, porque você ainda vai manter nas mãos do Estado o poder de movimentar a economia da pena. E esses corpos que continuam sendo encarcerados, que estão hoje, sendo encarcerados, que estão hoje sendo punidos pela pena do cárcere, amanhã vão ser punidos por outra pena. Ainda que hoje, aos nossos olhos, essa pena pareça mais branda, mas ainda assim vai ser usada para o exercício da violência contra os mesmos corpos. A Andresa comentou aqui, eles continuam, os presos, né, os egressos, com as mesmas oportunidades, porém com agravantes de terem a ficha criminal. Ela fez uma crítica aqui, né, a esse formato. E a Ana Clara fez uma pergunta propriamente aqui para você, olha. Tem uma pergunta, gostaria de saber se você, como advogado, consegue enxergar um andamento dessa visão abolicionista dentro do sistema, principalmente na prática. Não, infelizmente não. A gente ainda tem uma dificuldade de perceber uma consistência da recepção desse discurso abolicionista na faculdade, nas universidades. Né? Então, assim, na academia, as pessoas ainda não estão abertas a discutir sobre abolicionismo. O abolicionista ele é chamado de utópico, de ingênuo, mas não é isso. Não é isso, porque utópico é acreditar na prisão, como eu disse. Ingênuo quer dizer, e aí quando alguém diz que acredita na prisão, ou essa pessoa é muito ingênua, e dependendo do lugar que ela está, ela não tem mais esse direito,
de ser ingênua, ou ela é muito mal intencionada. Porque não é possível que um juiz que mora num bairro nobre, que dirige um carro importado e blindado, que entra por uma porta própria. Quando o juiz entra no fórum, ele não entra pela mesma porta que eu e você, ele entra por uma porta só para ele. Tem uma porta para os magistrados. Tem um elevador próprio para os magistrados. Esse homem, ou essa mulher, que ocupa esse lugar, que senta nessa cadeira para decidir o futuro de muitas outras pessoas, é impossível que essa pessoa ainda acredite na pena. Não acredita. Mas ele é beneficiado por essa política, ele é beneficiado por essa economia. Porque esses corpos que estão encarcerados não incomodam ele no dia a dia, quando ele vai dar a caminhada dele na orla. Percebe? Então, Ana Clara, infelizmente não há um progresso dessa mentalidade abolicionista nos espaços da justiça criminal. Mas eu tenho percebido cada vez mais, graças a Deus, né, eu tenho encontrado cada vez mais advogados militantes, advogados críticos, e eu falo advogados porque é o circuito, é o meu métier, né? É o espaço pequeno por onde eu transito, mas tem profissionais de várias áreas, né, que estão com um olhar mais crítico para essas estruturas. E é isso. E aí eu faço um apelo, né, usando aqui agora essa pergunta da Ana Clara, eu faço um apelo porque essa mentalidade ela não precisa estar só nos espaços da justiça criminal, ela precisa estar em todos os espaços. Só para lembrar aqui que eu falei um pouco mais atrás, a palavra bandido, ela não foi cunhada dentro dos espaços jurídicos. E é essa palavra que é usada cotidianamente para forjar a nossa mentalidade a respeito de justiça penal. Toda vez que a gente vai falar de justiça penal nos espaços não jurídicos, a gente está usando esses termos. Ou a gente está sendo abordado a partir desses termos. Mas quem cunhou isso? Quem populariza isso? Quem veicula isso? Interessante que não são as mesmas pessoas que condenam essas pessoas, que condenam os jovens. São outras. Quer dizer, que condenam também, mas de outra maneira, né? Enquanto o pessoal não se empolga com mais perguntas, eu queria... você trouxe muita coisa, né? Por exemplo, que essa defesa da abolição do sistema de justiça criminal, da abolição da lógica da punição e das penas, né? Da abolição das prisões, não é utopia. E aí eu conheço, né, também um pessoal que bate muito nessa tecla, né, de que isso não é uma utopia, como os críticos do abolicionismo dizem, mas tem a ver com uma prática de construção cotidiana de outras relações, de outra sociabilidade, que a gente está sempre envolto numa forma de se relacionar muito violenta. Então, para pensar a abolição da punição, a abolição das prisões, a abolição desse sistema de justiça, é preciso colocar algo no lugar, como sempre se pergunta, o que você coloca no lugar, o que você faz com fulano que... E aí, assim, é complexo mesmo pensar essa construção. Mas eu gosto, assim, do que a gente está fazendo aqui também, que é um pouco assim, fugir um pouco, se alguém quiser também perguntar isso, se você quiser tentar falar um pouco mais sobre o que você coloca no lugar, que acaba com a prisão e tal, podemos até pensar. Mas eu gosto que o que a gente está fazendo aqui, por enquanto, não é propriamente ficar especulando como a sociedade vai ser e tal, propriamente. A gente está mostrando, em primeiro lugar, que o sistema que está colocado aí, ele é perverso, ele é eficaz naquilo que ele, no fim das contas, quer de fato fazer. E ele joga o tempo todo com fingimentos, né, mascarando a intenção real dele, né? Então, a intenção dita, muitas vezes, é uma intenção que passa pela moral, pela ressocialização do indivíduo, é sempre essa individualização da reflexão sobre o crime. Mas você trouxe, né, que o crime
tem a ver, historicamente avaliando, né? Então sua abordagem é histórica, né? Ele tem uma fabricação social, ele se dá de um certo jeito, enfim, você organiza, né, quem vai ter as atitudes consideradas criminosas e quem não, né? O que é crime. E aí, não sei, aí tem um outro ponto, vamos pegar uma coisa mais concreta. Você falou do crime de adultério no começo, que só em 2005, que já era uma lei que já tinha caducado, se eu não me engano, né? Ninguém... Exato, já estava em desuso, mas exato. Isso, mas ainda estava ainda no Código Penal, e com o novo Código Penal... Estava em vigência, né? Estava lá em vigência, estava na letra da lei. Muito pouco provável, nesse período aí da primeira década de 2000, alguém fosse condenado por adultério, né? Alguém fosse condenado por adultério. Mas, ainda que a condenação não fosse possível ou não fosse provável, só mobilizar uma ação penal em face de alguém já é uma violência. Só mobilizar uma ação penal em face de alguém já é uma violência. Né? Imagine você ali passando seus dias com a sombra de uma ação penal sobre você, sendo intimado, tendo que constituir advogado, se não tiver dinheiro para pagar um advogado, tem que ir para a fila de atendimento de defensoria, e aí você fala com o defensor no dia da audiência é outro, e aí o cara sabe do seu processo, enfim, percebe? É uma coisa muito... assustadora. Né? Mas eu queria voltar aqui numa coisa que você falou, Pedro, rapidinho. Sim. Que você falou aí da criminalização. Você falou alguma coisa que me fez pensar sobre a criminalização das drogas. Não. Você falou sobre o que coloca no lugar, né? Como que a gente resolve isso de forma prática, vamos dizer assim. Se fosse possível fazer isso agora, né? Tem muitas propostas, tá? Os abolicionistas, assim como todo espaço de pensamento, não existe univocidade, né? Não existe... Tem várias divergências também dentro do abolicionismo e tem correntes dentro do abolicionismo, né? Tem correntes que são mais afiliadas ao marxismo, tem correntes mais afiliadas ao liberalismo, tem correntes mais afiliadas ao anarquismo, enfim. Então, você tem algumas correntes dentro da própria mentalidade abolicionista. E dentro dessas correntes todas tem várias propostas. Tem uma que é muito interessante, que eu acho ela muito pragmática até, e aí eu falo tentando fazer um uso positivo dessa palavra, né? A do Neil Christ. O Neil Christ, que é um abolicionista de grandes referências, se você quiser botar aí o nome dele, deixa eu ver aqui, só para eu também não pronunciar errado, não te passar a cola errada. Aqui, cadê? Nils, N-I-L-S, Nils Christie, C-H-R-I-S-T-I-E. Isso, perfeito. Nils Christie. O Nils Christie, ele fala de duas ações imediatas que já desconstruiriam, desmontariam, pelo menos, a proporção do cárcere, né? Reduziria quase a zero o cárcere. A primeira seria uma política social de grande escala e uma política social honesta, que visasse, de fato, tirar as famílias mais pobres do estado de vulnerabilidade material. Então, assim, seriam políticas sociais que de fato, oferecessem vida digna para as famílias. Essa seria a primeira. E a segunda delas, a segunda medida, seria uma descriminalização total das drogas. Porque hoje, o que mais encarcera no mundo são as leis de drogas. E aí é interessante, aí você falou de uma leitura histórica, é interessante a gente pensar que o primeiro registro, eu posso estar cometendo uma pequena gafe aqui, mas se não foi o primeiro, foi um dos primeiros registros de criminalização da droga,
foi a criminalização do ópio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos criminalizou o uso do ópio não foi por nenhum interesse de saúde pública, mas foi porque os chineses que foram para os Estados Unidos construir as ferrovias, à tarde eles fumavam ópio. E aí, quando eles fumavam ópio, eles voltavam para o trabalho menos produtivos. Então, os Estados Unidos criminalizou o ópio apenas para que os chineses, que naquele momento ali estavam construindo as ferrovias norte-americanas, produzissem mais durante o trabalho. Então, desde de que se passou a estudar a pena, né, você vê a prisão, na verdade, né, desde que começou a estudar a prisão enquanto pena, você vê um interesse econômico em torno disso. Uhum. Então, não é por nenhuma das razões reveladas, né? Esse ponto aí das drogas, eu vou abrir aqui de novo, porque a Tainá fez uma pergunta interessante de novo, ainda sobre as adaptações, as possíveis... O que eu entendo que a Tainá está trazendo tem a ver com uma certa humanização desse sistema. E aí eu queria que a gente também falasse um pouco da nossa perspectiva, né? Por que a gente acha que, no fim das contas, essa simples humanização, embora seja bem-vinda, né, diante da lógica pura e simples da tortura no cárcere, seja bem-vinda, mas ela sozinha também não resolve. Mas só uma coisa que a gente falou aí, você falou da criminalização das drogas, e aí eu estava perguntando sobre o lance do adultério, e para mim esse é um ponto muito importante, que é essa reflexão aqui também sobre filosofia, ética, política, né? E a gente está falando da moralidade, né? Por que existem as leis? Em tese, a gente pensa num casamento perfeito entre a lei e a justiça, entre a lei e a moral, e aquilo que é certo. E aí eu lembro também do Martin Luther King Jr., né, que fala que nós temos o dever moral de desobedecer às leis que a gente entende que são leis injustas, né? Então ele também já vai pensar criticamente a lei, pensar que nem sempre ela caminha junto da justiça, existem leis injustas, ou leis que legitimam a injustiça, inclusive. Mas tem um outro ponto, que é sobre essa questão da moralidade, que as pessoas pensam que se não tiver uma lei coibindo, coagindo, as pessoas simplesmente vão fazer o que querem. No caso do adultério, por exemplo, ser ou não crime, no fim das contas, não altera a conduta das pessoas. Elas não vão cometer mais ou menos esse ato, né, o sexo fora do casamento, a infidelidade conjugal, né, o adultério, porque é crime ou não. Elas não passaram, não subiu em tese o número de adultérios porque deixou de ser crime. Também não existe uma relação causal direta, né, entre o que a lei está dizendo e a prática das pessoas. E também não existe uma ação direta, uma relação causal direta, como você bem trouxe, né, sobre a seletividade penal, uma relação direta entre o crime e a punição, né? Muitas pessoas não cometeram crime algum e são punidas como se tivessem cometido algo, e muitas pessoas cometem uma série de crimes e têm uma rede de mediação e de proteção que não as encaminha, digamos assim, para o cárcere, para um processo criminal, né? Desculpa, eu sempre acho isso muito complexo, né? Muito complexo e ao mesmo tempo muito gritante, assim, parece uma coisa muito óbvia já para mim também, essas coisas, mas não são óbvias, né? São complexas mesmo. Eu sinto que elas são desafios, né? São desafiadoras mesmo. Aqui a Tainá está trazendo aqui umas perguntas que têm a ver um pouco com isso, né? Você conseguiu ler? Quer que eu leia? Não, sim, cadê? Eu posso ler para ajudar aí, para você não... Ela perguntou: porque você disse que já existem medidas de reabilitação, como, por exemplo, serviços comunitários, mas não seria somente para crimes de menor potencial ofensivo? Eu gostaria de saber se, mesmo com uma forma de, depois de sair da prisão, né, poder voltar à sociedade como contribuinte, podendo ter um emprego ou uma forma de se manter financeiramente com a ajuda do Estado, isso seria uma maneira? Ou mesmo estando lá dentro da prisão com cursos profissionalizantes, psicólogos, ajuda em vários níveis, né?
Ela está perguntando se eu estou entendendo isso, né, Tainá? Se você quiser falar também um pouco, mas assim, se essas várias... A questão, eu vou dar um exemplo. Tem um presídio ali, Bangu, o complexo de Jericinó, se eu não me engano, se eu não vou falar aqui de cabeça, mas ele tem, se eu não me engano, 17 presídios. Tem 17 presídios ali dentro. E aí tem um presídio, tem vários com essas escritas, mas tem um muro ali, né, no complexo, bem na rua principal, que está escrito assim, ressocializar para conquistar. Né? E essa frase, e aí tem o escudo da Secretaria de Administração Penitenciária, tem o nome do presídio e embaixo está essa frase em destaque, ressocializar para conquistar. Essa frase está se referindo ao objetivo ressocializador da pena. E está falando de conquistar para conquistar uma sociedade melhor, né? Imagino eu. Ironicamente, do lado desse muro tem um portão de um presídio. A primeira vez que eu assisti uma transferência de presos foi bem nesse presídio, foi bem do lado desse mesmo muro. E aí eu vou pedir licença a vocês para descrever a cena que eu vi. Vocês já viram aqueles caminhões de sorvete, que é um caminhão frigorífico menor? O caminhão que faz o transporte dos presos do complexo penitenciário é daquele tamanho. Só que a parte que envolve o baú é muito grossa, coisa de, sei lá, de uns 10, que é uma blindagem. Tá? Então, isso diminui o espaço interno. Bem ali no meio, tem uma coluna, uma parede, dividindo aquele baú em 2 espaços. E aí, nesses 2 espaços, eu estou tentando descrever com detalhes para permitir que vocês imaginem isso. E aí, nesses 2, imagina agora um baú, a parte interna de um baú de um caminhão, com uma parede cortando ele, atravessando ele aqui. Também grossa, de uns 10 centímetros, de blindagem. Nos cantos, nas extremidades, de ferro mesmo, um banco que deve ter, sei lá, uns 50 centímetros de fundo, tá? E a altura também de 50, 70 centímetros, uma estrutura, né, que simula um banco de ferro, de um lado e do outro, né, dos lados opostos da parede do meio. Quando eles vão transferir os presos, eles transferem eles algemados de 2 em 2, um algemado ao outro, tá? Em pares. E aí eles entulham eles ali. E eles mandam ficar um sentado e o outro em pé de frente para o outro, para o que está sentado. Né? O que está sentado, um vai ficar sentado e o outro preso, que é seu par, que está algemado a ele, vai ficar em pé de frente para ele. Mas é um espaço muito apertado. Eles ficam... O que está em pé não consegue ficar em pé de maneira que não fique em cima do que está sentado. E eles vão enfiando, até que não cabe mais. Eles mandam os primeiros vão enfiando. E aí esse grupo de presos é transferido depois dali para outro presídio, e às vezes é em outro estado, não, é em outro município, dirige por horas ou por alguns minutos, pega trânsito no calor do verão do Rio de Janeiro, naquele caminhão e tal. E mais, a primeira vez que eu vi esse procedimento, vi uma fila de presos andando e os policiais equipados, armados e tudo mais, gritam com eles o tempo todo. Anda rápido! Abaixa a cabeça! Olha para o chão! E eu olhei e falei, os caras já estão de cabeça baixa, olhando para o chão. E eles não param de gritar um minuto. Enquanto eles não fecham aquela porta daquele caminhão, eles não param. Então, acreditar em projetos reformadores... Ô Jefferson, e lembrar da máxima filosófica que a nossa amiga Thalita Evangelista disse naquele dia com a gente. Né? Cara...
Por que os policiais ali, os agentes carcerários... Fala você essa pérola, por favor. Não, porque ela falou isso, né? Porque se eles não fizerem isso, essa demonstração de poder e força, eles vão se dar conta que são só homens. Exato. A verdade fica evidente. A verdade fica evidente. Se todos eles são apenas homens. São apenas homens. E é isso. Então Tainá, eu estou entendendo onde você quer chegar. E acho bacana isso, de verdade. Mas a verdade é que nós já temos o sistema de justiça criminal brasileiro. A gente hoje é regido penalmente por um código um código penal de 1940, tá? Um código que foi escrito no Estado Novo, tá? O Francisco Campos, que era o ministro do Getúlio Vargas, era um fascista, era um cara que admirava... o nosso Código Penal foi escrito, inspirado no Código de Rocco, que era o Código fascista da Itália. Então, esse é o nosso Código Penal. O nosso Código de Processo Penal, ele é de 1941. E de lá para cá, a gente teve várias reformas. A gente teve 2 grandes reformas na legislação penal. A de 84, que já foi uma reforma que já estava assim, respirando os ares, né, os ares políticos, né, do ambiente pré-constituinte de 88, né, finalzinho ali da ditadura. Então a gente já teve essa reforma, e em 2012 a gente teve outra reforma. Então, eu entendo a sua provocação, que está buscando um espírito reformador, mas a questão não adianta a gente ter leis, porque a gente já tem um código de normativo que garante isso, Tainá. A gente já tem uma Constituição que proíbe penas desumanas, que proíbe a tortura, que proíbe a humilhação. A gente já tem isso. A gente não precisa mais de leis, a gente já tem. A gente já tem leis que garantem um processo minimamente justo, mas o problema é que o sistema não foi desenhado para obedecer isso. A gente já tem isso, só que os funcionários que estão ali, eles respondem a essa cultura. A gente já tem mecanismos que promovem a ressocialização, a remissão da pena. Quer dizer, a gente tem eles desenhados. Um preso hoje, mesmo que ele tenha cometido um crime grave, aí sim, a Tainara fez uma leitura muito assertiva, que ela falou assim, olha, as medidas, quando ela fala de medidas de reabilitação, né, elas são para crimes de menor potencial ofensivo. Isso é verdade. Mas você tem outras medidas que são direcionadas para todos os presos, que são as medidas de remissão. Todo preso, seja ele em regime fechado, regime semiaberto, ele tem direito ao trabalho, mas o Estado não promove trabalho para ele. Cada 3 dias trabalhados, o preso pode reduzir 1 dia da sua pena. Mas se você for pedir um trabalho, o Estado vai dizer que não existe a vaga. E aí, no regime semiaberto, a família pode... No regime semiaberto, se permite o trabalho fora do presídio, né? Porque no regime fechado, né, aqueles presos que cumprem penas enormes de 5, 8 anos, 12 anos, 20 anos, enfim, eles cumprem inicialmente em regime fechado. A lei autoriza que esses presos possam sair do presídio para trabalhar em obras públicas. A gente teve aí um grande movimento de políticas públicas que investiu muito, né, nas reformas urbanistas. A gente teve as grandes obras aí da pré-Olimpíada, da pré-Copa. Não teve interesse do Estado de usar mão de obra, que não é forçar,
propor aos apenados que estavam em regime fechado. Vamos fazer uma parceria aqui. Por quê? Ganha-se menos com isso. Então, o espírito reformador ainda é um espírito punitivista. Mas, Jefferson, calma aí. O uso do trabalho dos presos tem um problema, né? Porque a Angela Davis fala disso, né? Que a prisão é a continuação e o trabalho forçado na prisão é a continuação da escravização, né? Então também... Exato. Não, mas eu não estou falando de trabalho forçado, eu estou falando de trabalho oportunizado, porque Entendi. Tem presos que querem sim trabalhar para remir a pena. E aí fica a critério do preso. A oportunização da remissão da pena já não está também numa lógica complicada? Não, mas eu não estou defendendo isso não. O que eu estou dizendo é que já existe isso. Certo. Esse projeto já está desenhado, já está aprovado, já é lei. Mas ele não é posto em prática, porque é exatamente isso. Quando a gente está falando de justiça criminal, o discurso declarado da justiça criminal, ele é falacioso. Uhum. O Estado não tem interesse nisso. Uhum. Eu ia perguntar justamente isso, sobre essa questão das assistências. No caso específico da educacional, que é a parte que me interessa. Como que o preso ele tem esse senso, né, de que ele tem esses direitos, de que ele pode vir buscar esses direitos? Como que funciona ali na prática? Então, se ele está no regime fechado, todo preso pode estudar. Só que se ele está no regime fechado, ele vai precisar que aquela unidade prisional disponibilize para ele uma estrutura para ele estudar à distância. E aí que está. Não existe esse espaço. Não existe esse espaço. Se um preso quiser reduzir a pena, e tem uma possibilidade, inclusive, de reduzir a pena por leitura. Só que, para fazer isso, ele tem que procurar, o preso tem que procurar a assistente social daquele presídio, né, o serviço social daquele presídio, e é o serviço social daquele presídio que vai regular a leitura. Só que só pode ser livros do presídio. Então, o presídio tem que ter uma biblioteca. Nem todo presídio tem biblioteca. Na verdade, quase presídio não tem biblioteca. Percebe como é que o próprio Estado ele desenha um projeto de reforma da prisão, mas ele mesmo inviabiliza isso. Porque ele não possibilita, ele não condiciona, quer dizer, ele não proporciona para o preso nenhum instrumento que ele mesmo previu. Ele previu o trabalho, ele previu o estudo, ele previu a leitura como modalidades ressocializadoras e de remissão da pena, mas ele não disponibiliza esses mecanismos. E não tem nada, não tem mecanismo jurídico que consiga forçar, porque os tribunais já decidiram em processos, em ações anteriores, que não é possível forçar o Estado a cumprir, em razão do tamanho. E aí, olha que interessante. Sabe qual é a grande justificativa dos tribunais superiores? E quando eu falo tribunais superiores, eu estou falando do STF e do STJ, de dizerem que não é possível forçar o Estado a cumprir essas medidas que são garantidas por lei, por conta do número dos encarcerados. A população carcerária é grande demais, o Estado não tem, porque é isso. A criminalização das condutas, né, é feita por legislação federal, mas a administração da população carcerária ela é feita pelos estados, ela não é feita pelo governo federal. Então, são os estados que têm que administrar a população carcerária, com as verbas que eles têm. E aí você tem uma população carcerária, uma superpopulação carcerária, que tá com déficit de quase 200%. Entendeu? Então, assim, você tem, na verdade hoje já passou, tá? Porque a estimativa da população carcerária brasileira hoje é de 800 mil. E a gente tem, se eu não estou errado,
cerca de 325 mil vagas. Uhum. Jeff. Oi. Caminhar para fechar, deu 8h30, eu queria... Beleza. Mas a Andresa foi... Vê se eu respondi a Andresa, se tá... A Andresa respondeu. Direto também, a gente trabalha junto, tira... Você mesmo, acho que já trocou também, conversou com ela, eu acho que coloquei já vocês em contato em algum momento. Acho que não, filho. Não, ainda não, mas eu já falei dele muito para você. Então pronto, ó, finalmente aconteceu. Vou mandar um e-mail. A Andresa está estudando justamente, enfim, depois ela pode falar mais também, mas questões ligadas à educação de internos, né, de detentos, e com a educação matemática. Olha, que bacana, que bacana. Não, a Andresa está desenvolvendo aí um trabalho bacana agora no mestrado. Tá aqui, Andresa e Luísa aí me acompanhando aí, trabalhando lá, cada uma pesquisando algo. O trabalho da Andresa tem mais diretamente a ver aqui com isso, mas também o que a Luísa pesquisa sobre violência de gênero, né? Também tem a ver, né? Todo o debate sobre o feminicídio, sobre como que na abordagem do direito isso aparece, enfim, aí são outros assuntos. Eu só queria realmente, assim, falar algo para fechar e agradecer, dizer... que é isso, né? Um sistema que a gente está estudando também a teoria filosófica clássica. Eu estava conversando também mais cedo com a Ana Clara sobre isso, que não é por uma má aplicação da teoria ou da lei que as coisas vão mal. Pelo contrário, a própria lei, teoria política que prevê, que organiza a sociedade desse jeito, com o funcionamento da prisão e da justiça, ela já é problemática, ela já tem problemas que devem ser analisados criticamente. A gente não pode cair nesse cinismo, né, de dizer, não, na teoria é tudo muito bonito, mas a realidade aqui que não nos deixa aplicar a lei como deveria ser, que é um papo que rola dos próprios operadores do direito, muitas vezes, ou qualquer profissional que seja, eu como professor também, profissional da educação, poderia o tempo todo falar isso, não, eu não posso seguir à risca exatamente aquilo assim assado, porque as condições não... E a gente está aqui assim pensando como que a gente cria, e aí eu quero retomar também o que a Tainá trouxe, que a gente quer pensar aqui, como que a gente cria aqui agora outras formas de solidariedade, de então prestar atenção na vida dos presos, dos familiares, das mães, esposas, pais, filhos, filhas, enfim, dos presos, né? São pessoas, são cidadãos, são punidos muitas vezes além da lei, né? Perdem seus direitos além daquilo que está previsto, e é uma injustiça, então, por mais que eles tenham se envolvido, né, os que de fato se envolveram com o mundo do crime, com atos criminosos, né, mas a gente tem que estar atento a não reproduzir aquilo que a gente diz combater, né? Não criar novos problemas na busca de soluções para os problemas que a gente tem. Esse é o convite que eu faço também. E o convite na prática da gente é isso, produzir novas formas de solidariedade. Então, se você quer conhecer mais essa realidade, a gente organizar mesmo, de visitar, de conhecer a realidade dos presídios, de conhecer a realidade dos fóruns de justiça. Estamos aqui hoje com você, Jefferson. Muito obrigado, porque você trouxe aí uma visão muito profunda, ampla para a gente, tanto da teoria da coisa, quanto da prática dessa vida, do chão da prisão, do chão da fábrica, do chão da advocacia para a gente. Agradecer a presença de todos e todas que estiveram com a gente aqui ao longo dessa aula e que estão aqui até agora também, a maioria. Muito obrigado mesmo aí pela presença de vocês, isso é importante. E a gente segue, isso aqui não vai dar conta, né? Com esse encontro a gente não está dando conta de nada, a gente está aqui numa parte de um processo formativo de todos nós aqui envolvidos hoje aqui, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Jefferson. Fica à vontade também. Eu te agradeço todo mundo que ficou aí até agora, né? Enfim, que se dispôs a tirar esse tempo aí. Sem dúvida um prazer estar com vocês aqui, gente. Obrigado, Pedro. Você, enfim, não preciso aqui dizer o quanto você é um querido, quanto te admiro por promover esse espaço aí, né? Enfim, que é rico, né? Rico e enriquecedor. Obrigado mesmo. Obrigado, cara. Também te admiro muito. Tamo junto.
Gente, então é isso. Obrigado. Vou encerrar essa gravação. Abraços, beijos em todos e todas. Tchau, tchau. Tô saindo aqui. Valeu, valeu.